Tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos aprender um pouco sobre estatística. Professora Lisley, beleza? É hora de começarmos o estudo. Estatística. A estatística é uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise e registro de dados por amostras. Utilizada desde a antiguidade, quando se registravam os nascimentos e as mortes das pessoas, é um método de pesquisa fundamental para tomar decisões. Definição de alguns elementos que precisamos estar conhecendo sobre a estatística. Tabela primitiva. Uma tabela primitiva é um conjunto de elementos que não foram organizados. O rol é o arranjo obtido após a ordenação dos dados, que pode ser crescente ou decrescente. É mais utilizada a ordem crescente. População ou universo estatístico constitui um conjunto de pessoas ou elementos que apresentam características em comum. E a amostra diz respeito a um subconjunto da população, fração ou uma parte do grupo. Gráficos e tabelas. Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realiza pesquisas estatísticas. Quais são os tipos de gráficos? Vamos ver? O gráfico de linha é utilizado em casos que existe a necessidade de analisar dados ao longo do tempo. Vamos ver um exemplo? A tabela abaixo mostra o resultado de uma pesquisa feita entre os visitantes de um zoológico sobre a preferência dos animais e o gráfico de linha que representa essa tabela. Então, aqui nós temos uma tabela onde temos os tipos de animais que vivem no zoológico e a preferência quando é feita a visita no zoológico. E do lado, nós temos o gráfico de linha que representa esses dados da tabela. Gráfico de barras ou colunas tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra utilizando retângulos de mesma largura e altura. Vamos ver um exemplo? Foi realizada uma pesquisa sobre o local onde cada aluno do sexto ano A nasceu. Com as informações obtidas, o professor criou uma tabela e, em seguida, construiu o seguinte gráfico de barras. Aqui nós temos um outro exemplo de tabela, local de nascimento, as cidades, e o número de alunos que nasceram nessas cidades. E do lado, um gráfico de barras ou colunas representando as cidades e os números de alunos que nasceram nessas cidades. Gráfico de setor ou pizza é utilizado para representar dados estatísticos com um círculo dividido em setores. As áreas dos setores são proporcionais às frequências dos dados. Exemplo: uma empresa realizou uma pesquisa entre seus 500 funcionários sobre seu lanche preferido. Cada funcionário podia escolher apenas um tipo de lanche. Veja o resultado dessa pesquisa na tabela e no gráfico abaixo. Então, aqui nós temos uma tabela onde foi feita a pesquisa, os tipos de lanche que a empresa tinha disponível e a porcentagem de escolha de cada um desses lanches. E do lado, nós temos o gráfico de setor, ou pizza, como é conhecido, por ser representado por um círculo. Espero que vocês tenham entendido essa parte introdutória da estatística. Bons estudos, fiquem em casa, se cuidem e um abração para você. Até a próxima!